tem até um provérbio africano, que é o título do filme que eu fiz na Síria, que fala, quando os elefantes brigam, é a grama que sofre. E todos os meus filmes são sobre a grama. É o povo que tá lá, pisoteado por todos esses elefantes políticos, de governo, de oposição. Não são histórias diretamente minhas, mas são histórias do mundo. E a gente fala tanto da globalização negativa, né? Que todo mundo vira igual, todo mundo come igual, se veste igual, tudo virou a mesma coisa. Mas e se a gente globalizasse a solidariedade? Então, essa é a minha meta. Globalizar a solidariedade, a compaixão, porque eu acho que o ser humano... O que faz a gente diferente é a nossa humanidade. E a gente perdeu. A gente está perdendo cada vez mais. E o que eu faço também, eu não estou nem esperando ver frutos agora, entendeu? Quando eu fazia um filme mais pop culture, os festivais de cinema, todo mundo me amava, MTV, CNN, estava sempre lá na televisão, New York Times. Mas começa a fazer filme político que toca nas feridas das corporações e governos, aí todo mundo fecha a porta. Aí chegou uma hora e falou assim, gente, acho que eu não sou uma boa diretora de filmes, então... Aí que eu percebi, todo mundo falava, amei seu filme, mas corta aquela coisa do Irã. Amei seu filme, mas tira aquela coisa da Palestina. Aí eu falei assim, nossa, então é a censura, né? Todo mundo só quer o legal, o bonito, começa a falar das coisas profundas, dos problemas sociais, das desigualdades, da injustiça, ninguém. Porque não só eu viajo muito, eu faço os filmes viajarem muito. E por isso que os países ficam com raiva de mim, os governos me odeiam. Eles falam, como que essa menina faz um filminho tão pequeno e passa em mais de 100 países? Tem que destruir essa menina. Eu sou aquela formiguinha teimosa, sabe? Mas no fim das contas, eu tenho mais medo dos governos do que dos militantes, sabe? As pessoas falam, você não tinha medo dos militantes com as Kalashnikovs? Eu falei, não, eu tinha mais medo do governo que queria confiscar meu material. Paz com justiça, porque às vezes as pessoas falam em paz, mas paz sem justiça não é paz, é opressão. Essa coisa de você querer ajudar o outro é uma coisa que me faz sentir humana. Eu já tenho o que vestir, eu já tenho o que comer, eu já tenho onde dormir, o resto é para ajudar. Vocês têm tudo para dar certo, tem que ter aquela juventude com bastante resiliência, bastante foco, bastante dedicação e paciência. Vocês vão chegar lá, é o país, é o continente do futuro, o resto já está tudo caindo aos pedaços. Hello pessoal, e seja bem-vindo a mais um episódio de Fora do Urna Podcast. Hoje como convidada nós temos uma pessoa que já viaja a 179 países no mundo, sim, 179. Hoje como convidada ali na Fora do Urna Podcast nós temos Yara Lee, que é uma cineasta brasileira com descendentes de coreanos. É uma mulher que no início de seu projeto e tinha focado mais na fala sobre pop culture, mas hoje em dia é dedica a fazer documentários sobre ativismo social e político. E a Arali, no momento, é na Cabo Verde, na única bem apresenta esse documentário de Trash to Treasure, que apresentou recentemente no Centro Cultural Brasileiro. Seja muito bem-vindo ao Fora do Urna Podcast, Yara Lee. É uma honra ter-te aqui conosco na nossa plataforma. És a nossa primeira convidada internacional, como tinha dito no início, uma mulher que já conheceu 179 países. Inveja, queria eu. Vou chegar lá, quem sabe. Mas o que é que fez-nos te convidar para estares aqui conosco? Não é porque fazes documentários, é porque... Para nós, aquilo que nós vimos do teu trabalho é mais do que documentário. É o ativismo por causas que não tinham que ser suas. Não é da tua realidade, não é do teu país. E tu sais do mundo afora a trazer isso por cima, não é? E os teus trabalhos que já fizeste na Síria, né? No Meio Oriente, na Palestina, no Sudão, no Congo, os teus documentários que já fizeste na Burkina Faso, na Guiné-Bissau. E isso nos fascinou muito, porque nós somos Cabo Verde, né? Somos um continente africano e vemos uma outra pessoa de uma outra nacionalidade, de outra origem, a interessar pelo nosso povo, pelas nossas lutas, pelo nosso cotidiano. Então é uma honra enorme. E ver todos aqueles documentários, dá para ver que é um trabalho extremamente duro, não é? Eu penso que não é fácil fazer o trabalho que tu fizeste em países que são países que estão constantemente em guerra. Então
assim que nós vimos o primeiro documentário, que foi The Culture of Resistance, eu enviei para o Ivandro, eu disse ao Ivandro assim, temos que trazer ela para a plataforma, não sei como, mas vamos ter que arranjar uma forma para trazer a Yara ali para gravar connosco no momento que ela está aqui na Ilha de Santiago, e agradecemos a Deus, conseguimos estar aqui connosco e é uma honra mesmo, agradecemos muito, 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 muito pela simplicidade e abertura de conceder-nos essa entrevista. Sim, eu que estou honrada de estar aqui com vocês, de ser a primeira internacional. Eu adoro sempre apoiar os jovens, porque agora esse é o meu papel. Eu já fiz tanto, agora eu quero só empurrar a criançada, a moçada a fazer as coisas. E é isso, que nem você falou, não são histórias diretamente minhas, mas são histórias do mundo. E a gente fala tanto da globalização negativa, né? Que todo mundo vira igual, todo mundo come igual, se veste igual, tudo virou a mesma coisa. Mas e se a gente globalizasse a solidariedade? Então, essa é a minha meta. Globalizar a solidariedade, a compaixão, porque eu acho que o ser humano, o que faz a gente diferente é a nossa humanidade. E a gente perdeu. A gente está perdendo cada vez mais. As pessoas veem um genocídio em Gaza e depois vem uma propaganda de pasta de dente, depois vem uma de espaguete. Tem que botar comida na mesa, levar meus filhos para a escola. E as pessoas ficaram meio anestesiadas. As pessoas já não sentem mais o sofrimento porque elas falam, não é no meu país, não é na minha cidade. Mas a gente deve sentir no coração o que está acontecendo lá, poderia estar acontecendo aqui. Então, eu estou sempre tentando promover essa compaixão, solidariedade, humanidade. Mas está duro, né? O pessoal fica lá na distração, não quer saber. Mas eu fico lá, teimosa, fazendo filmes, tentando inspirar. E as pessoas, quando perdem a esperança, eu falo, não, continuem com a esperança. Vamos à batalha, que nunca vai terminar. Essa batalha é além da minha vida física. E o que eu faço também, eu não estou nem esperando ver frutos agora, entendeu? Imagina, as mulheres não podiam votar antigamente. Quantos anos para as mulheres poderem votar, entendeu? Assim, tantas coisas ainda, né? Eu nunca imaginei que eu ia ver as duas Alemanhas juntas, né? Assim, será que eu vou ver a Coreia do Norte e a Coreia do Sul juntas? Parece uma coisa impossível, entendeu? Mas a gente vai plantando sementes para a liberdade e para o futuro, para as gerações próximas. Uma questão, no início da tua carreira focavas mais em fazer produções pop culture, se assim posso dizer, e depois tu mudas para já numa vertente mais de ativismo social e político. O que é que causa esta mudança? Eu acho que quando você é criança, você tem aquela coisa, né? Tipo, arte, cultura, é tão glamouroso, é tão cool. Mas com o passar do tempo, você vai assim, você vai na rua e você fala, gente, quanta desigualdade. Meu Deus, esse menino foi morto pela polícia do Brasil só porque ele é negro. Meu Deus, essa pedofilia com essas crianças vulneráveis na rua. Aí você fala assim, meu, não posso só usar arte e cultura para arte e cultura. Você tem que usar isso para além disso, né? E foi por aí, é uma evolução orgânica. Eu acho que também quando você vai amadurecendo, você vai vendo o que é realmente importante e tal. E aí, quando eu comecei a fazer essa mudança, também toda a recepção do mundo mudou, né? Quando eu fazia um filme mais pop culture, os festivais de cinema, todo mundo me amava, MTV, CNN, tava sempre lá nas televisões, New York Times, mas começa a fazer filme político que toca nas feridas das corporações e governos, aí todo mundo fecha a porta. Aí chegou uma hora e falou assim, gente, acho que eu não sou uma boa diretora de filmes, então... Aí que eu percebi, todo mundo falava, amei seu filme, mas corta aquela coisa do Irã. Amei seu filme, mas tira aquela coisa da Palestina. Aí eu falei assim, nossa, então é a censura, né? Todo mundo só quer o legal, o bonito, começa a falar das coisas profundas, dos problemas sociais, das desigualdades, da injustiça, e ninguém... Mas aí eu achei o meu próprio nicho, né? Passo os filmes nas universidades, nas escolas, no sótão de uma casa, na casa de amigos, nos campos de refugiados, nas ONGs. Aí eu falei, não, no fim das contas isso é mais importante até do que ganhar um Oscar, até de ganhar a Palma de Ouro de Cannes, é conseguir se conectar com essas pessoas que são oprimidas, que são excluídas, e fazer essa minha comunidade, entendeu? Em vez de querer entrar na comunidade mainstream, de glamour e celebridade. Daí eu percebi que não tinha nenhum interesse nisso. Meu negócio é grassroots.
E é por aí, até eu morrer vai ser por aí. Qual foi o seu primeiro documentário de ativismo social e político que tu fizeste? Pois é, eu comecei arte e cultura, que era prazeres sintéticos, que era, na realidade, uma coisa até que abriu a cabeça de muita gente, porque foi assim, era um filme que falava, a internet está vindo, realidade virtual, inteligência artificial, nanotecnologia, e aquilo parecia ficção científica no começo dos anos 90, ninguém conhecia nada disso. Aí você fast forward para hoje, é o que a gente vive no dia a dia, né? Ainda estava naquela tema de cultura, tecnologia, o desejo do ser humano de usar a tecnologia para fazer tudo ser confortável. As pessoas querem esquiar no verão, as pessoas querem ir para a praia quando tem um taifun lá fora. Então, é assim, tipo, como você usa a tecnologia para manipular a sua realidade, para ser tudo do conforto do ser humano. Aí fiz um filme também sobre música eletrônica, de rock and roll para música eletrônica, e fala aí também a mesma coisa. Isso aqui vai pegar, isso aqui vai ser, não vai ser mais um underground music, vai ser a música do mainstream, que todo mundo no mundo inteiro vai querer ouvir, né? E é a realidade hoje também, a música eletrônica é a música que os jovens todos ouvem, né? Mas daí depois disso eu fiz o Cultures of Resistance, que foi essa passagem, né, de mudar de pop culture para o ativismo político. Mas também ainda nessa área de arte e criatividade. É mais assim um artivismo, né? Um ativismo criativo, e que eu acho que é uma coisa bonita, porque hoje em dia a gente só tem isso, né? Filme, música, poesia, são ferramentas criativas para o ativismo, para os direitos humanos, para a justiça. E é por aí. Cultures of Resistance, Culturas de Resistência, foi o primeiro filme, e de lá tudo ficou muito político. The Culture of Resistance foi gravado, se não me engano, em mais de 40 países. Pois certo? é. Não, a maioria dos países que eu conheci também já começou por aí, porque eu fiz um panorama do movimento de resistência no mundo inteiro. E mesmo eu não podendo incluir todos os países, quando eu mostrava em outros países, eles falavam, nossa história é que nem no Congo, a gente tem esses recursos naturais, somos um país muito rico, mas somos todos pobres, né? Então, assim, tipo, as pessoas se reconheciam vendo essas vinhetas de resistência no mundo inteiro, porque as histórias são sempre as mesmas. São países colonizadores que querem os recursos naturais de países que não têm como se defender, vão lá, inventam guerras, matam a população civil, pegam tudo que querem pegar e falam o mundo afora que foram lá liberar o país, foram lá ajudar o país, não é? E o meu ativismo começou porque eu fiquei muito injuriado quando o governo americano falou que invadiu o Iraque. Eu falei assim, mas como assim? Vamos invadir o Iraque para liberar o povo iraquiano do Saddam Hussein. Eu falei, mas vocês eram super amigos do Saddam Hussein, o que aconteceu agora? Querem se livrar do Saddam Hussein, né? Até os soldados americanos, muitos voltaram traumatizados, porque eles falaram, me mandaram para lá falando que a gente ia liberar o povo, e eu fui lá ver, eu vi que a gente foi lá ocupar aquele país para pegar o petróleo. E aí foi assim, tipo, também de navegar as histórias da mídia, né, o ponto de vista. Eu saí dos Estados Unidos naquela época e falei assim, gente, deixa eu ver o que os iraquianos, o que o pessoal do Oriente Médio pensa dessas histórias, né? E vi que realmente não era liberação, era ocupação mesmo. E isso está acontecendo ainda no mundo inteiro, né? Agora Israel quer pegar mais e mais e mais da Palestina, a ponto de fazer um genocídio, uma limpeza étnica. E no continente africano nós temos o Saara Ocidental, que é o último país do continente africano que ainda é colonizado. São 50 anos de ocupação do Marrocos e ninguém nunca ouviu falar, ninguém faz nada, porque tem um bloqueio midiático muito forte. Eles são muito, muito agressivos. Até esse filminho que eu fiz, eles tentam fazer as organizações que vão passar o filme cancelarem, fazem umas sabotagens assim incríveis, a ponto de pedir para a universidade que vai passar o filme e falar assim, olha, se vocês passarem esse filme, a gente corta a nossa contribuição para o Departamento de Oriente Médio da Sydney University, digamos, na Austrália. Daí eles me mandam um e-mail um dia antes, falam, não vamos poder passar teu filme, porque não podemos perder o apoio financeiro da Embaixada de Marrocos para o Departamento do Oriente Médio.
E eles fazem isso com todos, assim, quando eu tento passar em países que têm monarquia, por exemplo, a Jordânia, outros países que têm monarquia, eles ligam diretamente para a monarquia, falando, meninas, pare essa menina que quer passar esse filme. É uma loucura, mas tem que mandar para frente, né? E às vezes, que nem esse filme que eu passei aqui, usar os negativos para positivos. Por exemplo, quando eles cancelavam minhas projeções, eu fazia um auê, aí vinham uma enxurrada de solidariedade falando assim, cancelaram o teu filme, que horror, vamos passar o seu filme. Então, cancelava em um lugar e eu acabava recebendo convite para passar em 20 lugares. Então, essa é a pegada, entendeu? Como que você usa todas as coisas negativas para um resultado positivo? Que nem outro dia eu te falei, né? A Facebook pegou e desapareceu. Eu tinha 5.000 amigos, que era o máximo de amigos e tal. Fecharam a minha conta, desapareceram com a minha conta. Eu falei, mas o que é isso? Eu vou parar de usar essa porcaria. Aí os meus amigos falaram, mas é isso que eles querem, que você pare de usar. Eu falei, é verdade, então vou abrir 5 Facebook. Eu vou ter 5.000 amigos em cada uma, então eu vou multiplicar, vou virar um povo de Facebook. E é assim, entendeu? O pessoal vai lá, quer te derrubar, quer te apagar, quer te botar na prisão, quer te deportar. Mas não, a gente não pode desistir. Tem que usar isso e você, ok. Então é depois com esse filme, The Culture of Resistance, que foi gravado em mais de 40 países, como você disse, é um ativismo, né, que acaba por mostrar a arte como uma forma de fazer um ativismo social e político, e a partir de lá você funda o The Culture, o movimento, né, The Culture of Resistance, né, que tem um canal disponível no YouTube, onde encontra, se não me engano, a maioria das tuas produções lá, certo? Sim, e também eu abri uma fundação, porque quando eu fui fazer um filme no Afeganistão, com os refugiados do Afeganistão e no Paquistão, eu cheguei lá com boa intenção de contar a história deles, eles começaram com a Kalashnikov, jogar pedra na gente, a gente correndo, mas por quê, né? Daí eles gritavam, todo dia vem jornalista, vem filmmaker, vem fotógrafo, fazem fotos, ficam famosos e nada acontece com a gente, nada melhora pra gente. Daí eu falei, gente, é verdade, documentar só não é o suficiente. É importante você ter um relacionamento com as pessoas que você está documentando de maneira a longo termo. Aí eu abri uma fundação onde a gente colabora, além de fazer os filmes sobre as guerras e as lutas, também uma fundação que ajuda a longo prazo. A gente fica em contato 10, 20, 30 anos, ainda estamos em contato. Por exemplo, se eu filmo um artista que faz hip hop sobre o movimento de resistência, às vezes ajuda eles a fazer um CD novo, se tem um escritor, ajuda a publicar um livro novo, se tem as mulheres que precisam de uma ambulância para fazer todo o circuito de médico das crianças do campo refugiado, daí eu faço a doação de uma ambulância, coisas assim, pontuais, mas assim, ajudando, sabe, o pessoal a não só pegar as histórias deles e largar eles do jeito que eu encontrei, sabe, tipo, ter um certo sentimento de agradecimento e de mostrar também que não é assim, tipo, um vampiro, sabe? Aquela cineasta que vem como um vampiro, tira tudo e larga eles do jeito que encontrou. Então, mas eu entendo que, obviamente, não todos os cineastas, os documentaristas têm essa capacidade de fazer de uma maneira, né, tão mais global e tão mais, assim, longo termo. Para eles já é tão difícil conseguir fazer um filme, né, que chega na hora, eles também vão, fiz o filme e acabou. E para mim já é o contrário, para mim fazer o filme é só 10% do trabalho. O trabalho começa depois que o filme está feito, sabe? Porque não só eu viajo muito, eu faço os filmes viajarem muito. E por isso que os países ficam com raiva de mim, os governos me odeiam. Eles falam, como que essa menina faz um filminho tão pequeno e passa em mais de 100 países? Tem que destruir essa menina. Eu sou aquela formiguinha teimosa, sabe? Ainda bem. Mas é por aí, né? Porque se você fizer um filme que fica só no disco duro, não tem razão de ser. Então, é muito importante usar isso como uma ferramenta, abrir a cabeça das pessoas, inspirá-las, e não só inspirá-las, mas fazer elas, né, irem para ação, porque também isso é muito importante. Você só ter conhecimento, informação não é suficiente. Temos que mudar o mundo. Concordo plenamente. E agora, focando um bocadinho aqui na nossa região, que é o continente africano, a costa ocidental africana, né? Que é onde Cabo Verde fica também, que é a nossa região. Fizeste 2 documentários.
em Burkina Faso, que atualmente tem passado por toda uma revolução política, né? Fizeste um documentário, Burkina Faso, The Art of Resistance. Por acaso eu vi este documentário até o fim, onde que tu mostra diferentes artes dentro do país, mas dentro do movimento também cultural de ativismo, não é? E fizeste mais um também na Burkina Faso que fala sobre a agroecologia no país. Burkina Faso atualmente tem passado por uma nova revolução, uma nova onda, né? Agora temos o Ibrahim Touré, já não temos o antigo presidente que nós tínhamos. Por exemplo, em Cabo Verde nós absorvemos muito a mídia ocidental. Então o facto de nós absorvemos a mídia ocidental da perspectiva que vem também é do Ocidente. Então nós ficamos nesta confusão, não sabemos realmente o que é que se passa em Burkina Faso. Tu que já fizeste 2 documentários, já relacionaste com o povo, já passaste uma temporada lá, já vivenciaste, o que é que tu podes nos dizer sobre isso? O povo realmente cansou-se do antigo governo ou foi realmente aquilo que a mídia tenta dizer que é um golpe de Estado, é um regime ditatorial, é monarquia, é uma ditadura? Tu sentiste isso em Burkina Faso ou nem por isso? Porque não é fácil, eu fui lá com o Slow Food International para fazer um filme sobre agroecologia. Aí quanto mais eu fiquei assim me educando sobre o país, eu falei, gente, esse país é extraordinário. Fizeram uma revolução popular, foi todo mundo para a rua e mudaram o regime despota que estava lá grudado no poder. E anteriormente era o Thomas Sankara, mas com a ajuda colonial da França, colocaram um fantoche, o Blaise Compaoré, que naquela época era considerado o melhor amigo do Thomas Sankara, e foi acusado de ter sido ele, né, que matou o Thomas Sankara. E o que eu vi nas ruas e em todas as famílias é que você pode até matar o corpo de um líder, mas você não consegue matar o espírito dele. O Thomas Sankara era sticker, era capa de livro, era camiseta. Toda a filosofia dele de África para os africanos ficou dentro do coração dos burkinabês. E aí esse Blaise Compaoré ficou no poder todos esses anos e queria mudar a Constituição para ficar mais, o povo saiu na rua, assim, em massa. Eu falei, gente, isso que é Revolução Popular. Aí eu acabei fazendo 2 filmes lá. E, obviamente, quando tiraram, o Compaoré teve que fugir para a Costa do Marfim, tiveram toda aquela transição muito problemática, muitos problemas e tal. E, de repente, vem um líder jovem, né? Então, assim, o continente africano falou assim, uau, por que estamos usando franco-francês, sendo que nem na França eles usam esse dinheiro mais? Por que temos que falar o francês como a língua oficial, se nós temos as nossas línguas aqui também, né? Então, assim, que nem você falou, o colonialismo, às vezes, é mental. Vocês ficarem lá assistindo entrevistas e reportagens que só vêm do Ocidente, faz vocês manterem essa mentalidade colonial. Vocês têm que ter as suas próprias histórias, vocês têm que ter o próprio orgulho da sua negritude, do seu africanismo, vocês têm que ser pan-africanismo, se juntarem, é um continente maravilhoso, com tantos recursos naturais, tanta riqueza. Vocês têm que se juntar e se proteger e se defenderem. Então é isso. Eu estou bem animada com essa transição. Obviamente, nada é perfeito, né? Se ele não consegue o apoio dos ocidentais, Estados Unidos, ele vai lá para a Rússia. Uhum. Que eu não diria que é o melhor parceiro para ser o seu, né? O seu protetor, o seu companheiro de guerra. E é sempre assim, mas a vida é complicada, né? Não dá para você ter uma coisa 100% perfeita e pura e limpa e maravilhosa. Vai sempre ter aquelas coisas e tal. Ele é um militar, entendeu? Uhum. Seria melhor se fosse um civil, mas assim é a vida. Mas vamos contornando e vamos vendo se o positivo é maior do que o negativo, porque o povo burkinabê merece, né? Merece. Quando estava lá, a molecada fala, meu Deus, eu nasci e cresci só com o mesmo líder, não aguento mais, tira esse Blaise Compaoré do poder, não queremos mais, ele é pior que o Ebola. Foste a Burkina Faso depois da mudança da liderança com Ibrahim Touré ou nem por isso? Ainda não. Não sei, porque agora eu tô tentando me focar um pouco no meu país, sabe? Depois de passar por tantos países, aprender, fazer tanto pelo continente africano também, o brasileiro fala mais, você é brasileira, tem que fazer mais aqui no Brasil.
Então, estou indo daqui para lá, para o Brasil, fazer o meu esforço também para não voltar à extrema-direita, porque nós também temos esse grande problema. Sim. O Trump está lá fazendo todo o esforço para derrubar o nosso governo e trazer de volta a extrema-direita. É uma situação bem precária que todos nós temos que fazer o que pudermos para evitar isso. Então, vou lá ajudar um pouco, colaborar um pouco com o meu próprio país, mas também fiz esse filme em Guiné-Bissau, que para mim foi muito importante, porque Nosso eu queria... país irmão. País irmão, né? Porque eu tinha conhecido todos os países que eram lusófonos e tal, e eu falei, mas nunca fui para Guiné-Bissau, então deixei lá só visitar. Daí quando cheguei lá, o pessoal já pegou e falou, eu vi que você fez um filme sobre agroecologia em Burkina Faso, tem que fazer um sobre nós. Eu falei, mas não, eu só vim aqui visitar. Não. Ok, vamos fazer então. Às vezes é assim que começa um filme, sabe? Eu vou visitar e acabo fazendo um filme. Mas o da Guiné-Bissau é interessante porque faz essa mistura, essa simbiose entre a agroecologia e o papel da mulher. É um filme feminista, no fim das contas. É um filme feminista, né? Porque tem toda essa questão ainda da censura em relação à mulher na Guiné-Bissau. Então o facto de tu teres trazido essas duas partes, que é que a mulher, a importância que a mulher tem dentro do setor da agricultura, que nós não muito vemos, talvez, hoje em dia, o facto de tu trazeres esses dois lados, assim, principalmente num país como a Guiné, que também atualmente não tem passado por uma situação política, digamos assim, bastante saudável e construtiva. O que eu gostei, tipo, logo nos primeiros segundos do documentário, aparece a Amílcar Cabral, foi o líder do movimento do PAIGC em Cabo Verde pela luta de libertação pelos dois países. Eu disse, eu tenho que ver mais 20, 25 minutos, ao fim eu acabei por ver tudo e ver toda essa passagem de Amílcar Cabral. Como eu disse, é gratificante, estás a ver, porque nós internamente temos toda essa dificuldade com o nosso passado histórico, de celebrar os nossos líderes, não só falando da Amílcar Cabral, por exemplo, temos vários combatentes que lutaram juntamente com a Amílcar Cabral, que ainda estão vivos em Cabo Verde. Essas pessoas ainda estão presentes e estão aqui. Infelizmente, por outras razões, não conseguimos dar essa devida atenção e valorização em relação ao nosso passado histórico, à nossa ancestralidade. Então, quando eu vejo uma pessoa que vem de uma outra realidade, de outro país, apanha, né, a minha história do meu país e coloca num lugar certo, num lugar construtivo, num lugar saudável, é gratificante, estás a ver? É muito gratificante. Só os 5 segundos, assim, já ficou gratificante. Então, dá essa sensação que nós também internamente podemos fazer mais. Vocês têm tudo para dar certo. Tem que ter aquela juventude com bastante resiliência, bastante foco, bastante dedicação e paciência. Vocês vão chegar lá. É o continente do futuro. O resto já está tudo caindo aos pedaços. Aqueles lá da Europa, Estados Unidos está sendo destruído pelo esse governo Trump, os bilionários. Então, realmente, o continente africano é o futuro. Então, vocês têm essa responsabilidade de proteger e não destruir, que nem eles destruíram toda a flora e fauna. Vocês ainda têm os animais, vocês ainda têm os recursos naturais, os recursos minerais. Vocês têm tudo para dar certo. E não adianta ficar subdelegando. Vai ser o governo, vai ser as ONGs, vai ser os ativistas. Cada um tem que fazer seu papel. Yara, fazer documentários em zonas de guerra. As pessoas veem todo aquele documentário todo bonito, mas há ossos do ofício e há todo um trabalho por trás. E fazer documentários em zonas de guerra não é para qualquer pessoa. Tu pões a tua vida em risco. E sei que tu já tens histórias, né, relacionadas com isso. Tu já fizeste documentário em Israel, certo? Na Palestina, em Gaza. Palestina, em Gaza. Em Israel não dá para entrar. Eles sempre me deportam, censuram, me botam na prisão, me mandam embora. Sudão, certo? Sudão, Angola. Congo também é complicado. Ruanda, depois do genocídio. Do genocídio também tu estiveste lá. Libéria, depois de toda aquela guerra civil. Tu estiveste lá. Todos os países, assim, complicados. Nigéria, fui lá falar com os militantes contra as companhias de petróleo. Mas no fim das contas eu tenho mais medo dos governos do que dos militantes, sabe? As pessoas falam, você não tinha medo dos militantes com as Kalashnikovs? Eu falei, não, eu tinha mais medo do governo que queria confiscar meu material.
E a situação que tu passaste por causa de Israel? Hoje eu estava a ver o teu discurso, a conferência de imprensa que tu deste para a ONU no ano de 2010 e há momentos da conferência de imprensa, dá para ver que emocionaste, né? Estavas bastante sensível. Acho que naquela situação estavas, acho que no mar da Turquia. Nós estávamos em águas internacionais e a gente sabia que o governo de Israel ia mandar uns soldados e de repente usar gás lacrimogêneo, botar a gente na prisão, mas eu não imaginava que eles iam chegar e matar 9 pessoas no meu barco, né? E depois raptar a gente das águas internacionais e levar para a cadeia lá em Israel e ficar assim, incomunicado assim, por 2, 3 dias. E tu foste também para a cadeia. Sim, eles limparam um lugar inteiro para levar todos nós, de todos os países. E naquela época era uma flotilha, eram vários barcos do mundo inteiro. Não era que nem esse ano que a Greta foi lá com um barquinho, né? E vieram, a gente olhava assim no horizonte, tinha aquele navio, daí que eles mandavam os comandos tal, com as armas, né, live ammunition, e não tiveram assim, pum, mataram 9 pessoas no meu barco e levaram todos nós para cadeia. I want to first thank the United Nations Correspondents Association for organizing this event on such short notice. My name is Yara Lee. I'm a dual US-Brazilian citizen of Korean descent. I'm a filmmaker and a human rights activist. I decided to join the Freedom Flotilla after going to Gaza a few months ago and seeing firsthand the devastation there. The Gaza Freedom Flotilla was on a humanitarian mission. We expected to be deterred from delivering our aid to Gazans, but we did not expect to be attacked. At 11 p.m. we saw the 2 Navy ships. We thought this was going to be during the day and closer to Gaza. But they came in the middle of international waters and basically kidnapped us. People were like slingshots, poles, chairs, whatever they could get hold of. It was very disproportionate. We were never expecting full-blown commandos coming as if we were in a war. I myself was prepared to go to jail. I was just not prepared for all the killing. Was this a lynch mob moved by hatred of Israelis, or was it a cross-section of humanity moved by the plight of Gaza? Did we lay a trap for the Israeli commandos, or did they unnecessarily attack us? Did we take them by surprise, or did they take us by surprise? Do you see a premeditated ambush, or do you see some passengers using items at hand to protect themselves from an unprovoked assault by heavily armed commandos? We have no gun here. We are civilians taking care of injured people. Don't use violence. We need help for the people. We have many injured people. Please don't attack. We need immediate help. E
foi um escândalo internacional, porque todos nós éramos internacionais. Quando eles matam os palestinos, parece que não acontece nada. Mas quando você começa, né, a matar pessoas internacionais, é um escândalo, né? Então foi muito importante nesse aspecto, que de repente as pessoas do mundo inteiro falam, o que aconteceu? Mas antes mesmo eu tinha feito uns filmes sobre o uso de fósforo branco, que é uma arma química incandescente que queima a pele dos palestinos, e mataram lá 1.000 e não sei quantas pessoas. Eu falei, gente, isso é uma arma química proibida, mas eles não estão nem aí. Aí depois usaram cluster bombs, e coincidentemente eu estava no Líbano, onde eles mandaram essas bombas de fragmentação. Eles queriam se livrar do Hezbollah e começaram a matar todas as pessoas que não tinham nada a ver com o governo de Hezbollah, a facção do Hezbollah. E também essas bombas de fragmentação, cluster bombs, são completamente ilegais, mas Israel todo ano faz isso, falando, olha, a gente pode matar, pode usar bomba química, pode fazer o que quiser, não acontece nada, então vamos agora full force, né? Força total, vamos fazer um genocídio mesmo, e ninguém vai fazer nada. E não é que eles estão certos. Eles estão lá matando 80%, 90% da população civil, e ninguém faz nada. Na realidade, os governos e as corporações, elas até fazem lucro em cima disso. A Microsoft lá fazendo a inteligência artificial para surveillance. O outro lá fazendo também outras coisas para, né? Armamento militar e tecnológico dá dinheiro. Muito. Aí falou assim, gente, daí vai a mulher das Nações Unidas, a Francesca Albanese, escreve uma reportagem, como todo mundo está fazendo lucro com genocídio, e botam ela na lista de sanções dos Estados Unidos. Ou seja, todos os terroristas na lista, e aí está a Francesca Albanese na lista com eles. Aí colocaram também o Chief Prosecutor do International Criminal Court, da Corte Internacional, né, do crime. E como que pode as pessoas mais importantes da área jurídica, da área, né, da justiça internacional, serem colocados na lista de sanções? Mas eles são tão absurdos, até escreveram um artigo falando que eu também era apoiadora de terrorismo palestino. Aí escreveram assim, vamos fechar todas essas fundações que fazem ajudas humanitárias para terroristas. Daí eu falei, gente, que absurdo. Eu tenho, por exemplo, passaporte americano e eu não vou para os Estados Unidos nos próximos anos, porque devo estar na grab list, chega lá no aeroporto e já me botam na cadeia, sabe? Por quê? Porque eu mandei medicamento, mandei caminhões cheios de comida, que estão tudo lá parado na fronteira, não deixa entrar. Então eu que sou terrorista, sabe? E passar por esta situação que teve em relação ao Israel, são 9 mortes. Eu não consigo imaginar, porque eu nunca passei por uma situação na vida. Não te fez querer desistir do teu trabalho? As pessoas me perguntavam, você não ficou com medo, né? Os caras de helicóptero, assim, com aquela laser vermelho, assim, né? Tipo, você é a próxima. Eu falei, não, eu fiquei injuriada. Eu fiquei assim, uau, como é possível, né? Fiquei mais assim, tipo, agora eu vou virar uma ativista, assim, mais ainda devotada. E é isso. Na realidade, quanto mais pisa no meu calo, mais eu fico... Mais força e resistência, não é? Você entendeu? Porque, e agora estamos lá, tentando trazer a juventude, né? Porque eu, por exemplo, tenho, sei lá, 60 mil seguidores, mas a Greta Thunberg ela tem 17 milhões. Falei, e é isso aí. Eu falo, vai assim, para só umas pessoazinhas. Ela fala, vai para milhões de pessoas. E ela estava lá no barco esse ano. Falei, é isso, agora é a hora da geração nova, usar o TikTok, usar todas as ferramentas que eles têm de comunicação, porque hoje em dia a comunicação é diferente, entendeu? Ninguém senta lá, você é um dinossauro de assistir um filme de 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Ninguém mais assiste esses filmes. O pessoal quer lá só... Coisas rápidas. Né? E assim é a comunicação. Ninguém tem tempo, todo mundo está correndo. Então, crianças que têm essa habilidade, não precisa nem de um crew. Elas fazem os TikToks assim, uau, sozinhas. Com informações profundas, às vezes. Então, tô lá. É isso aí, moçada. Vai todo mundo, vamos lá. Em relação ao nosso continente africano, tens alguma memória, alguma passagem assim que te marcou muito?
Algum país do continente O africano? continente africano é o lugar onde eu venho e falo, meu Deus, é o lugar onde é a universidade do mundo, sabe? É o lugar onde eu venho e falo assim, tanto para aprender essas línguas, essas culturas, essas comidas, essa arte, essa vivacidade, essa generosidade, né? Porque eu vou para países ricos, os caras assim, esse é o meu sal, e esse é meu açúcar, e esse aqui é o meu chá, e esse aqui é o meu café. Eles não compartilham, sabe? Não gostam de compartilhar nada. Vou pro Burkina Faso, os caras não têm nem o que comer. Eu falo, não, se tiver um grão de arroz, a gente vai dividir esse grão de arroz. E é isso que eu vejo, que a generosidade nem vem, às vezes, das áreas onde tem um excesso, sabe? Vem de pessoas que têm um coração generoso sem nem ter o que oferecer, entendeu? E para mim isso é muito tocante. E cada lugar que eu vou, por exemplo, em Angola, eu cheguei lá e falei, meu Deus, que criatividade. Os caras queriam fazer um centro cultural, não tem dinheiro para pagar aluguel. Aí eles limparam uma ponte que estava cheia de cocô e xixi, pintaram a ponte, fizeram uma galeria embaixo da ponte. Aí botaram um container e virou a biblioteca, botaram os livros. Aí pegaram uma tela, botaram lá, virou cinema. Aí usaram embaixo da ponte para fazer exposições. Aí eu falei, é isso aí, gente, não tem dinheiro para pagar aluguel? Pega aí uma ponte, limpa a ponte e vira um centro cultural mais legal de Angola, de Luanda. Mais criativo Mais possível. criatividade, aquilo que a gente falou, from trash to treasure, From transformar trash os to negativos trash em positivos. positivo. Uhum. E eu sempre fico muito impressionada, né? Lá em Burkina Faso, o cara fazia umas esculturas com lixo, né? Ele era Monsieur Poubelle, Mr. Trash, o senhor lixo. E era um escultor maravilhoso, que até o mundo afora o pessoal falava, nossa, vamos fazer uma exposição dessas esculturas. Todas aquelas coisas que se joga fora, o cara fazia umas coisas maravilhosas. É transcendental. Mas, Yara, para fazer tudo aquilo que tu faz, tu tens que ter alguma fonte que vai para além do mundo dos homens para estares em pé, para fazer o trabalho que tu já fizeste e tu fazes até agora. Como é que tu alimentas a tua espiritualidade? Não dá nem para dizer que tu não és crente, porque o que é que tu fazes? Como é que tu conectas com a humanidade, com a história das pessoas que tu conheces em várias partes do mundo? Tem uma outra fonte aí invisível que deves conectar ou fazer alguma coisa, porque não? Na realidade, é uma evolução orgânica, né? Você tá na arte, cultura, daí depois você vira uma ativista, aí você fala assim, se eu vou ser uma ativista, eu vou estar sempre em situações precárias, é melhor não ter filho, porque senão os filhos vão sofrer, né? Vão ficar sempre perguntando, cadê a mãe? Tá na prisão, foi deportada, baniram, cancelaram o visto. Então, ok, vamos fazer umas coisas sensatas, não vamos ter família, vamos ter um foco pro ativismo e dedicar a vida para isso, sabe? Uns dedicam a vida para ciência, uns dedicam a vida para matemática, eu vou devotar minha vida para o ativismo e não sigo nenhuma religião organizada, mas assim, a minha religião é a justiça. Paz com justiça, porque às vezes as pessoas falam em paz, mas paz sem justiça não é paz, é opressão. Entendeu? Você fazer todo mundo ficar calado, temos paz. Isso não é paz, isso é uma opressão. Então, paz é sempre com justiça. Então, é por aí que a gente tem que lutar. Tens muita leveza, tem bastante alegria que às vezes nem parece que já passaste por tudo aquilo que tu já passaste fazendo o teu trabalho pelo mundo todo. E é um princípio de servitude que não é fácil de fazer, principalmente no mundo de hoje em dia que nós estamos. Eu digo, eu também estou incluído nesse grupo de pessoas que estamos cada vez mais individualistas e mais egoístas, e tu tens todo um trabalho e um processo de vida dedicado a servir os outros. É, porque no fim das contas, assim, se eu como uma comida gostosa, eu vou viajar para um lugar lindo, se eu não tenho como compartilhar, eu não consigo ter prazer. Então, até é uma coisa egoísta. O meu egoísmo é porque o meu prazer vem da compartilhado, sabe? Então, é por aí, é assim que eu sou feliz. Eu tenho uma casa gigantesca, uma casa linda, maravilhosa, uma mansão. Não tem ninguém lá dentro. Não me faz feliz. Para mim, esse tipo, poder dar um lugar para a pessoa dormir no campo de refugiado, sabe? Para mim, isso me dá muito mais prazer. Então, é a minha maneira. Não é que eu seja uma pessoa diferente ou superior. É a minha maneira de ver o mundo, sabe? Eu acho que é por aí. A solidariedade e
essa coisa de você querer ajudar o outro é uma coisa que me faz sentir humana. Eu já tenho o que vestir, eu já tenho o que comer, eu já tenho onde dormir, o resto é para ajudar. Por exemplo, uma coisa que também é importante de marcar é que vivemos no mundo capitalista, então no começo eu queria fazer documentários e fazer isso a minha profissão, daí eu falei, não, eu tenho que ter um trabalho comercial para eu poder fazer os meus documentários e não precisar ficar cortando, sabe, falar a BBC fica feliz, a Al Jazeera fica feliz, o New York Times fica feliz. Se eu quero fazer um negócio real, sem censura, eu vou ter que ser independente. Então eu comecei a fazer comprar umas ações na Bolsa de Valores, na área de, em inglês a gente chama SRI, Socially Responsible Investing, investimentos responsáveis sociais. Aí naquela época, no começo dos anos 90, as pessoas falavam, mas como você vai comprar ações positivas para a sociedade? Para fazer dinheiro tem que comprar ações de armamento, de farmacêutico, de corporações que matam as pessoas, de álcool, tabaco. Eu falei assim, não, vou comprar umas ações de energia solar, de energia eólica, tecnologia de ponta que vai ajudar, entendeu? E aí, com o passar do tempo, virou até moda agora. Todas as instituições financeiras têm um departamento de responsabilidade social. E aí, tive a minha independência financeira para poder fazer essas coisas mais radicais, sabe? E eu sei que é difícil para as outras pessoas, porque elas acabam tendo que fazer com uma produtora que vai sempre censurar, entendeu? Mas eu consegui. Faço filmes de budget, de orçamento muito pequeno, mas são puros e reais. Orgânicos, autênticos. Genuínos. É. Ok, então estou a entender. Yara, tem uma memória tua que ficou-nos, tanto eu, não ficou só em mim, mas também no Ivandro na cabeça, aquele dia que nós estávamos a jantar. Tu andas na bolsa com a marmiteira? A marmiteira, né? Mas o que é que eu achei interessante? Nós estávamos lá a comer e tal. O interessante é que acho que alguém apanhou 2 ou 3 colheres daquele pudim, ficou o resto. Ninguém naquela mesa iria trazer aquele pudim para casa. E tu tiveste essa consciência de dizer não, a comida não vai para o lixo, a comida vai ter que ficar conservada, alguém vai ter que alimentar desta comida. E nós queríamos perguntar, estás a ver, sobre isto, porque... E nós ficamos, eu e Ivandro, a conversar em relação a isso, tentamos fazer as nossas ideias, o porquê, o facto de tu... Automaticamente, quando tu fazes documentários em zonas de guerra, há fome. Então, tu já viste a fome de uma forma que eu e Ivandro nunca nós vimos na vida. Então, ficamos com essa sensação, talvez seja pelo aquilo que tu já viste de tão mal, no mundo, que já nós que estamos dentro dessa bolha, né, que nos vivemos todos os dias, onde comemos 3, 4, 5 vezes, às vezes num dia, e há pessoas que passam um mês sem comer nada. E quando tu apanhaste aquele pudim, colocaste na marmita, disseste, eu posso ter uma semana a comer este pudim, mas eu vou ter que levar. Eu não sei, mas vem desse espaço de já viste pobreza extrema no mundo. Eu acho que é isso. Quando você viaja, você aprende muito. Por exemplo, você abre a torneira da água, né, e a água sai, você fala, ok. Eu não, toda vez que eu abro a torneira, eu falo, gente, a água saindo assim, sabe? Porque quando eu tava lá no Quênia, as mulheres andavam com os baldes 5 horas para buscar água, 5 horas para... E ainda eram estuprados no caminho, sabe? Era uma coisa assim, uau, que horror. Você vai para os países, eu estava lá no Sudão do Sul, eles não tinham comida, mas mesmo que tivesse $1 milhão, não tinha o que comprar, porque tava tudo minado entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, e não passava caminhão, não passava nada, ficava todo mundo lá esperando o avião do World Food Program trazer a comida, e o avião não via, ficava todo mundo passando fome, sabe? Eu vejo essas coisas tão escabrosas e ao mesmo tempo, quando eu entro num supermercado de Nova York, eu tenho água de Fiji, água da França, água de todos os lugares do mundo, sendo que a maioria dos lugares não tem nem... A água da privada é mais limpa do que a água que eles tomam, sabe? Então, esses contrastes me faz bem consciente que a vida é muito desigual, né?
E essa coisa de desperdiçar, eu acho que não tem a ver. Ontem eu fui almoçar, eu comi umas costeletas de porco. Falei, olha, eu sei que isso é meio extremo, mas eu vou levar os ossinhos porque eu vou fazer um feijão aqui. Eu não quero comprar toicinho, eu vou usar. O meu amigo falou, não, pode levar. Eu falei, não é pro cachorro, não, é pra mim mesmo. Mas eu, por exemplo, sabe, que nem assim, você me dá uma garrafa de plástico, eu tenho minha própria garrafa, eu não vou deixar plástico na sua ilha, não quero poluir sua ilha, entendeu? Bem, estamos já... Então é por aí, às vezes a gente não pode parar a guerra, não pode parar o genocídio, mas a gente pode, de repente, evitar que a minha visita à sua ilha produza 100 garrafas de plástico, entendeu? Eu sou orgulhosa, eu vou embora, eu nunca usei uma garrafa de plástico, eu tomei sempre aqui do filtro que eu carrego. É. Por acaso nós ficamos com aquela coisa na cabeça, é o Ivandro, do pudim. São pequenos gestos, entendeu? Você vai lavar, vai escovar os dentes, por que a água tem que ficar jorrando? Abre quando você precisar da água, entendeu? Pra que você precisa comprar esses plásticos todos? Põe um filtro de barro, sabe? Pequenos gestos, que nem assim, economiza a luz. Pra que você tem que deixar a luz inteira? E o consumismo o ativismo de consumidor é muito importante. Na Escandinávia, se eles veem um produto ruim, eles fazem uma gangue, a comunidade inteira fala assim, não vamos mais comprar esse produto. O produto desaparece da prateleira, porque ninguém mais compra. Se eles descobrem que o negócio tem uma coisa carcinogênica lá, a comunidade inteira fala, não vamos mais comprar isso. Agora aqui no continente africano, porque a gente é muito inocente, acredita em muita coisa, tem um coração muito puro, a Nestlé vem e faz aquelas campanhas. Pare de dar o leite de mama do seu peito, porque não é bom, o leite bom é aquele de pó da Nestlé. Meu Deus, a pessoa não tem nem dinheiro para comer, uma couve, vai começar a gastar dinheiro com a Nestlé e vai parar de dar o melhor leite do mundo para tomar leite de pó da Nestlé, que é cheio de químico. É uma lavagem cerebral tão grande, né? Ou então a Coca-Cola, que vai lá e rouba a água de países como o Paquistão, coloca lá na garrafa de plástico e vende, faz bilhões de dólares. Sabe, a gente tem que ser um pouco mais alerta. Os nossos gestos de cada dia têm um papel. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu sou hipócrita, porque eu não uso canudo de plástico, mas ando de avião. Então, que cara eu tenho para ficar dando sermão, sabe? Eu sei que ainda tem muito para ser feito, para eu poder dizer que eu sou uma pessoa ecológica, mas vou tentando umas coisinhas aqui, uma ali, viajando menos. Agora eu tenho na minha cabeça plantar milhões de árvores para eu poder morrer. Falei, meu Deus, andei tanto de avião, mas aqui, ó, vou deixar esses milhões de árvores para vocês aqui, para as próximas gerações, tá bom? Me desculpa. É a tua forma de fazer o pouco que tu podes. Imagina se cada um de nós fizéssemos... no fim, seria muita coisa. Somos 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Imagina se cada um desses 8 bilhões plantasse uma árvore. Já parasse de usar água de plástico, né? Essa coisa, ou pegar plástico no supermercado. Assim eu chego e falo, não precisa me dar o plástico, mas é de graça. Eu falei, eu sei que é de graça, mas esse preço do plástico são 700 anos naquela montanha de lixo que vocês vão ter que ficar respirando aqui, se pegar fogo. A gente tem uma palavra que nós dissemos sempre em crioulo, caminho longe de andado de vespa, caminho longe nós andamos de véspera. Então, se queremos algo na vida, né, que seja resistente a longo prazo, temos que começar esse trabalho bem cedo. E às vezes não é doar dinheiro, às vezes é doar tempo, às vezes doar a sua criatividade, seus próprios gestos de cada dia. Analise todos os seus gestos. Quanto que a gente está usando de plástico, por exemplo, na roupa? Sabe, esses produtos de nylon, poliéster, fizeram todo esse marketing. É muito bom para esporte, você sua e seca rápido. Mas todas as roupas de sintéticas são feitas de petróleo. Então, quando você está fazendo ginástica, é como se você estivesse jogando gasolina no seu corpo, com aquelas roupas de poliéster, de nylon, né? E ninguém se conscientiza. Todo mundo acha, não, é da Nike, é da Adidas, né? Tens que contar-nos a história do brinco. Eu já tenho chaveiro,
Eu não sei qual peça que o Vandro tem, Pois é, esse mas tens que nos aqui. contar a história do brinco. O pessoal em Ah, casa tem que saber qual é a história do brinco e de onde é que o brinco vem, Até o principalmente. que a gente veste são os nossos valores, sabe? Porque então eu tá aqui usando a cufia e tá usando o símbolo da resistência palestina, Uhum. também é uma mensagem. Eu tô andando e tô passando a minha mensagem. Porque Israel falou assim: vocês não podem usar a bandeira da Palestina, não podem nem comer melancia, porque a melancia tem as cores da bandeira da Palestina. Aí eu pensei assim: aí a melancia virou o símbolo de resistência dos palestinos. Mas o brinco foi feito na Palestina? Esse foi feito nos Emirados, Uhum. esse foi feito na Síria, porque a solidariedade para o povo palestino é grande, é no mundo inteiro. Uhum. E na Alemanha, eu estava lá um tempo atrás, estava também todo mundo com suas cufias, porque também é um símbolo de resistência, né? Se às vezes pequenas coisas, como até o que você veste, É um símbolo de resistência. É um código de mensagem. o que você come, o que você veste, o que você assiste, o que você consome como informação, os livros que você lê, tudo, né? Uhum. Tudo é ativismo, tudo é político. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política. Mas mesmo que você não goste de política, cada gesto da sua vida é um ato político. É interessante tu tocares neste ponto porque nós temos uma plataforma, nós assumimos como uma plataforma política. Mas o facto de nós assumimos como uma plataforma política, as pessoas têm essa associação com o conteúdo político partidário e nós tentamos desmistificar isso mostrando que não, a política é um ato de mudança. É meramente isso. Para nós é um ato de pensar e um ato de mudança e tentar desmistificar o que é política em Cabo Verde. Em Cabo Verde ainda temos, principalmente a nossa geração, fica nessa conversa, eu não quero falar de política, não quero saber sobre os políticos, mas no entanto quem decide o que é que tu comes, a qualidade da tua água e da tua saúde e da tua educação, que são as coisas mais básicas da nossa vida, as mais importantes, quem cuidam são eles. E aí fica a questão, porquê é que tu não queres falar sobre política? Porquê? Se o bem mais sagrado da tua vida, que é a água, há outra pessoa que cuida. E também trazer essa consciência para a nossa geração que política é mudança. Se não há mudança, não é política. A base da política é isso, é ter uma revolução, é ter essa mudança e a mudança para um espaço melhor. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a ter essa perspectiva, eu acho que automaticamente nós vamos caminhar para um espaço melhor. E esses partidos políticos são todos ruins, não tem um que preste, entendeu? Às vezes as pessoas falam, você fez um filme político, você tá com o governo ou tá com a oposição? E eu falo, não tô com nenhum deles, eu tô com o povo. Fazem-nos a mesma pergunta. Entendeu? Quando fazemos uma análise, nós dizemos uma análise tipo que vai mais contra um certo partido, eles dizem, vocês estão de um tal partido. Quando fazemos do outro lado, eles dizem a mesma coisa. É sempre assim. Não, é muito além disso. E tem até um provérbio africano, que é o título do filme que eu fiz na Síria, que fala, quando os elefantes brigam, é a grama que sofre. E todos os meus filmes são sobre a grama. É o povo que está lá, pisoteado por todos esses elefantes políticos, de governo, de oposição, que nem você falou, né? Tem tanta gente fazendo coisa, mas com outras intenções, né? E para mim, politicagem, esses partidos políticos, olha, não tem nenhum. Tem um que é o melhorzinho que o outro, mas no fim das contas é a grama. E a revolução, é a grama que sofre. É a grama que sofre, pisoteada, então a mudança também tem que vir da grama, não é? A mudança tem que vir da grama. Porque os elefantes vão ficar só lá pisoteando a gente. Só lá brigando. Yara, bem, ainda tenho que continuar a ver os teus documentários. Eu acho que falta quase 3. Então eu já vi quase tudo. Eu acho que os mais importantes assim, eu já vi. Penso que hoje ou amanhã eu vou terminar. Mas estás a trabalhar em algum outro documentário no momento ou não? Na realidade, acabei de fazer um filme a semana passada. A gente vai estrear como uma estreia mundial em Mindelo, que é um filme sobre os indígenas da Escandinávia, norte da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. E para mostrar que até nesses países tem histórias negras, sabe? A gente sempre pensa, Suécia, Noruega, são tão sofisticados, perfeitos, socialistas e tal, mas também tem um passado negro, que eles oprimiram muito os seus indígenas, que são indígenas que vêm antes dos Vikings, sabe? E que a Europa inteira não conhece. Tem muita gente na Europa que não conhece, que é o povo Sami.
Mas eles também lutaram muito, e hoje em dia tem membro no parlamento, tem toda uma infraestrutura de apoio político, sabe, de reivindicação dos seus direitos. Então é uma história positiva também, falando que no fim das contas os povos indígenas no mundo inteiro sofreram a mesma opressão, sabe, de chegar com o cristianismo, falar que a religião tribal deles, ou o xamanismo dele, ou, sabe, as religiões africanas, ou, né, falar que tudo isso é coisa do diabo, e todo mundo tem que virar cristão, e, né, e querer cortar, assim, tipo, destruir a cultura, a arte e tudo, né, dos povos indígenas, de falar que vocês são inferiores. Lá no povo Sami, eles até comparavam o esqueleto e falavam, olha, isso aqui é menor, é mais, né, é menos inteligente do que nós, da Noruega, da Suécia, que temos uma cabeça maior. Eu falei, gente, que coisa... E esse documentário vai ser, o palco de estreia vai ser em Mindelo, na Ilha de São Vicente. Interessante, vai ser o nosso país, ficamos sentimos gratos. Pois é, você percebe? Eu não faço estreia mundial em Nova York, eu faço em Mindelo. Interessante. E já tens data de estreia ou nem por isso? Então, era para ser em agosto, mas a programação de agosto inteira foi cancelada devido às chuvas. Então vai ser agora em setembro, na primeira semana de setembro. Interessante. Lá o CCM que está organizando, o Centro Cultural de Mindelo, que passou vários dos meus filmes anteriores. E eu queria muito ir lá fazer essa apresentação offline, né? Mas aí que teve todas essas chuvas e tudo mais. Sim, a situação da ilha. E aí a minha prioridade acabou sendo de mandar ajuda humanitária. Então, mandando lá os cobertores, comida e tal, e ajuda. Mas eles vão passar o filme, sim, em setembro. Muito bom. Depois tem que passar na Cidade da Praia. Pois é. Para nós podermos... Pois é, e nós vamos temos ver que ir aqui. ver. Por exemplo, as Minas do Mancara, agora elas estão fazendo um festival, e vai ser agora em outubro, então espero que de repente elas possam até passar um dos filmes novos. Seria interessante ver o filme novo, seria muito, muito, muito interessante. Mas é muito legal porque elas estão apoiando muito o cinema africano, né? Sim, muito, muito, muito. Isso é muito importante. Club faz isso, passam muito do cinema africano, muito porque mesmo. Pra que vocês vão ficar consumindo coisa de Hollywood? Vocês têm as próprias histórias, nossa própria realidade para desfrutar. Então é muito legal que elas estão lá no batente, persistindo com o cinema africano. Yara, eu não tenho palavras para agradecer. Eu acho que o Boca de Urna não poderia ter melhor convidada internacional que não fosse a tua pessoa. Eu digo isso mesmo de coração, porque o teu trabalho que tu fazes, claramente que é um processo muito mais longo que o nosso, mas fit exatamente naquilo que nós estamos a tentar a fazer de alguma forma do nosso país, que é dar à nossa sociedade um espaço sem censura, com conteúdo de qualidade, para a mudança de mentalidade que nós sentimos que é necessário ser feito. E está cada vez mais urgente. Criar um espaço pedagógico, educativo, onde as pessoas possam consumir conteúdos elevados, construtivos, para ter uma geração diferente. Então, para nós não... Tu foste a melhor... A sério, estou sem palavras mesmo para descrever. É da mesma forma também uma passagem de ligado para nós. A tua presença aqui é uma passagem de testemunho, nós que somos mais novos, aprender com mais velhos que têm feito coisas boas para o mundo, não é? Então, esta entrevista acaba por ter significados para a nossa equipa em vários pontos e realmente a sensação é de agradecer imensamente por ter a humildade e a aceitação de sentar aqui conosco e ter essa partilha. Agradecemos muito mesmo. O mundo é de vocês agora. O meu intuito principal agora é isso. Apoiar a moçada. Fica. Uma grande honra de ser a primeira, eu amo isso, sabe? Primeiro festival, primeira entrevista. Eu tô sempre pioneira. Às vezes eu apoio as pessoas que elas estão lá sofrendo, sendo persecutadas, aí depois de 10 anos elas ganham o Nobel da Paz, a Wangari Maathai, sabe? De Quênia, ela fazia aquele movimento, the Green Belt Movement. Nossa, persecutava a mulher porque ela plantava árvore, mas depois de muitos anos ela ganhou o prêmio Nobel. Eu falei, e aí, por aí? O médico do Congo também, ele trata as mulheres que são violentadas, sabe, estupradas,
como arma de guerra lá no Congo, é uma coisa muito violenta, e ele também ganhou o prêmio Nobel, e eu fico muito feliz, que eu estou sempre lá ajudando eles quando eles estão no começo, quando ninguém ajuda, sabe? E é por aí. Pessoal, assim não termina mais um episódio de Fora da Urna, podcast com nossa primeira convidada internacional, cineasta brasileira, Yareli. Então espero que vocês gostem desse episódio, nos deixem os feedback, o que vocês gostam, o que vocês apreciam em relação às conversas que não teve qual. Já sabem o que vocês têm que fazer. Nos bem no YouTube, nos escreve Boca de Urna, nos subscreve no nosso canal, nos ativa o sininho, mas nos deixa no comentário também sugestões e pautas e temas ou pessoas também que nos cria para nos trazer para a plataforma para uma entrevista. Caso também não tenha novidade, para nós não está disponível na Spotify para quem aqui quer simplesmente apenas ouvir nos episódios. Então já sabe o que você tem que fazer. Vai lá no Spotify, bota pesquisa Fora da Urna e bota ter acesso ao nosso conteúdo. Uma coisa importante também que ainda queria fazer das vezes em nome de plataforma, agradeço por todo o apoio que nos tem tido até agora. Se Boca de Urna está nessa caminhada ali até agora, para morrer, nós temos feito para que ela aconteça. Grata por todo o gosto, por todo o compartilhamento, grata por todo o comentário e por todo o engajamento que nós temos feito até agora conosco. Obrigada e até o próximo episódio.